todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade ao nosso estudo sobre a volta de Jesus, arrebatamento, grande tribulação, anticristo. Hoje nós vamos estar falando sobre as duas testemunhas. O nosso texto áureo está em Isaías 43:10, que diz: Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Em Apocalipse 11, de 3 a 12, diz: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Essas testemunhas, irmãos, elas profetizarão na cidade de Jerusalém e exercerão um ministério impactante e sobrenatural por 42 meses, 1260 dias. Essas testemunhas se levantarão contra o anticristo para fazer oposição ao seu governo autocrático e diabólico. Tentarão libertar o mundo da cegueira espiritual, pois as pessoas nesse período o aclamarão como líder mundial e o adorarão profanamente como se o anticristo fosse um deus. Em Isaías 14, 13 e 14 diz: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Em 2 Tessalonicenses 2,4 diz: O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essas duas testemunhas que estarão no mundo na grande tribulação para alertar aqueles que ficaram, são simbolizadas como castiçais e oliveiras. Em Apocalipse 11:4 diz: Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E como castiçais, elas refletirão a luz divina, iluminarão o mundo envolto em trevas. Como oliveira, que é a árvore que produz azeitona e cujo fruto se extrai o azeite, representarão a unção do Espírito Santo, ungidas, separadas, enviadas pelo Senhor Todo-Poderoso. As duas testemunhas serão instrumentos vivos da glória de Deus. Essas duas testemunhas serão como vozes proféticas no tempo do fim. Elas estarão alertando as pessoas a buscarem ao Senhor enquanto houver oportunidade. Assim como diz em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Elas anunciarão também as punições e as bênçãos prometidas quando os reinos forem de Cristo e de Deus. Em Apocalipse 11:15 diz: E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então elas profetizarão sobre a restauração espiritual, política, social, territorial de Israel,
do remanescente que fugirá para o deserto e vacinarão a derrota do anticristo e de seus exércitos. Essas duas testemunhas se vestirão com pano de saco, tecido grosseiro fabricado com pelo de bode. Eram utilizados por aqueles que pranteavam. Esse tipo de vestimenta traduz humildade, modéstia, mas ao mesmo tempo indica tristeza, insatisfação, desconforto. E trajadas com tais vestes, as duas testemunhas simbolicamente manifestarão seu desagrado e discordância em relação à situação causadas pelos agentes do mal. Essas testemunhas serão poderosamente capacitadas por Deus, e o que elas profetizarem se cumprirão rapidamente, e elas serão perseguidas pelo império das trevas por todos os lados. Certamente, perseguidores utilizarão os recursos da mídia e da tecnologia para esse fim. Elas serão mortas pela besta e o anticristo. Ao fim de 3 anos e meio, o ministério público das duas testemunhas terá fim. E neste momento o anticristo fará guerra aos santos e os vencerá. Os habitantes da terra vão celebrar a morte dos mensageiros de Deus, vão trocar presentes, e em sinal de infâmia e desonra, homens de vários povos e tribos, línguas e nações vão impedir de que as duas testemunhas sejam sepultadas. Todavia, após 3 dias e meio, os corpos jacentes na praça ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão. E o impacto desse acontecimento confundirá o mundo. Então, Apocalipse 11 fala sobre isso. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. Puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre o que viram. E aí Deus chama as duas testemunhas ao céu. Elas virão em uma nuvem sob os olhares estupefatos dos seguidores. Em Apocalipse 11:12 também fala sobre isso, né? E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, Deus, ele sempre vai apresentar um testemunho, para que ninguém fique inexcusável diante dele, para que ninguém diga que não foi avisado, né? Então, assim, inclusive os homens cegos pelo anticristo, o Senhor estará dando uma oportunidade. Muitas pessoas perguntam, mas quem serão essas testemunhas? Na verdade, existem muitos estudos teológicos, né? Então, uns vão falar que é Enoque, Elias, outros vão falar que é Moisés e Elias, outro vai falar que é o remanente, que é o povo fiel, né? Que vai lutar contra o anticristo. Então, ninguém sabe quem são essas duas testemunhas, né? Então, irmãos, a verdade é que o amor de Deus, ele é infinito. Nada nos separa do amor de Deus. A morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus será manifesto ainda na grande tribulação, porque é desejo de Deus que todos sejam salvos. Então, essa é a nossa palavra para esta noite. Que a presença do Senhor Jesus esteja tocando o coração. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, porque Deus amou o mundo de maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo veio para salvar o mundo. Então, assim, ele veio para que o mundo fosse salvo. Então, irmão, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, que você possa colocar a mão na oração e pedir ao Senhor Jesus que na sua vida, de uma forma profunda, de uma forma especial, perdão pelos seus pecados, e peça ao Senhor para escrever o seu nome no livro da vida. Cristão que tem brincado com Deus, cristão que tem desprezado o Senhor, que tem desprezado a santidade de Deus, em nome de Jesus, arrependa, amém? Porque é desejo de Deus, que estejamos juntos na igreja. É desejo de Deus que estejamos todos pela glória de Deus. É desejo de Deus que os seus filhos estejam perto dele.
Por isso, nessa noite, eu quero te convidar para nós adorarmos ao Senhor. Nós bastante sucintos, até por causa da saída de energia, mas eu acredito que ficou claro sim para vocês. Amém? Vamos, Senhor Jesus, para nós encerrarmos esse tempo, para nós encerrarmos esse momento. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Toda a honra e glória, Senhor Jesus. Vamos a essa noite. Que sejamos prontos e preparados para estar contigo usados, Deus. Que as nossas vestes sejam limpas e que não falte o óleo sobre a nossa cabeça. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Obrigada, Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Obrigada pelo teu amor. Nós queremos declarar sobre a sua vida, a presença de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Nós estaremos falando sobre os 144 mil que foram salvos, que serão salvos, né? Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Obrigada pela sua participação. Obrigada pelas respostas, pelos feedbacks. Que Jesus te abençoe e continue orando por nós. Nós queremos ir até o fim. Amém, queridos? Deus te abençoe e te guarde. A noite cheia da presença de Deus. Em nome de Jesus. Obrigada.